E aí, Felipe, indo pro nosso último assunto aqui, vamos falar, né, cara, de Neymar. Que coisa, né, Felipe? Eu nunca estive errado. Não, assim, tenho que admitir, se eu estive certo sobre o Gabriel, se eu estive certo sobre o... Felipe Anderson, você teve certo até meia parte. Porque o É, cara tá jogando um bolão, mas velho. eu teria um pouco de calma, Na tá? posição dele, na Eu, posição eu dele, teria que um ele pouco foi de calma. bem. Mudou o Palmeiras taticamente, tá muito bem, Eu cara. teria um pouco de calma. Mas, beleza. Jogou bem contra dois adversários relevantes, pô. Mas o cara tá um ano aí, né, velho? Até Não, agora. pô. Não? Não, ele começou a jogar Julho? em agosto do ano passado, que ele É, começou a jogar. pois é. Bom, fato é, Felipe, que me chamou atenção durante a partida o fato do Neymar estar com duas talas nas duas coxas. Eu pensei, o que ele tá com essas talas? Eu Ele falei. não tava com essas talas no jogo do Fluminense. Se ele tá com essas talas, é porque ele tá sentindo alguma coisa, não é possível. E aí, se ele tá sentindo alguma coisa, como é que ele me é escalado como titular para essa partida? E aí, com 30 minutos de jogo, ele senta no gramado, começa a chorar desesperadamente. E ali, pra mim, Felipe, foi muito sinal do. Eu senti na fisionomia do Neymar um tipo, cara, cansei, velho. Não consigo mais. Posso ser que eu esteja errado. Mas não que eu acho que o Neymar vá aposentar, nada do tipo, mas eu acho que talvez o Neymar não jogue mais com a camisa do Santos. Vamos ver o tempo de recuperação da lesão. O Santos deu todo o aparato que podia para tentar recuperar e demorou até mais, porque ele tinha condições clínicas para jogar no jogo contra o Bahia e ele não foi colocado, esperou-se mais uma semana para ele jogar contra o Fluminense e ele só entra no segundo tempo. E aí depois disso, novamente ele sentia a mesma lesão na coxa, depois dessa recuperação toda, frustrou muito o departamento médico do Santos, frustrou muito o Neymar. E eu acho que ele vai acabar, Felipe, seguindo o conselho do Romário, que é indo para a Liga Norte-Americana, que é um número muito ínfimo de jogos, que ele vai ter tempo de se preparar com muito mais tranquilidade entre um jogo e outro. Fisicamente, animicamente, o nível de intensidade desses jogos é menor. Vai sair dessa coisa do holofote brasileiro, que não sei até que ponto ter feito muito bem para ele, essa coisa de Kings League toda hora e não sei o quê. Eu acho que vai acabar sendo o caminho natural do Neymar, deixar o Santos ao fim do contrato e ir para os Estados Unidos, que acho não, tenho certeza que é o único mercado que o Neymar tem fora do Brasil hoje. A Europa, diante dessas lesões, esquece. A Arábia, É. diante da maneira como ele saiu, esquece. Então é isso. O mercado que vai estar aberto é o americano, porque eles também enxergam o Neymar muito mais para agregar o show business do que a questão do futebol. E eu hoje vejo a possibilidade do Neymar renovar com o Santos remota. Remota. E eu vi ali uma frustração meio do Neymar de tipo, cara, cansei. E não é cansei do Santos, cansei de sofrer, cara, não tô aguentando, não tô conseguindo mais. E aí, assim, os motivos para isso, só ele sabe, só quem tá perto dele sabe, a gente desconfia aqui, né, dos hábitos, das questões todas, mas a verdade é que, Felipe, tá muito difícil. E é esquisito porque o Neymar ele tem uma musculatura leve. Ele ainda é um cara leve. Eu elogiei o Neymar desde quando ele chegou ao Santos por estar muito magrinho, né? Se é um cara com uma musculatura mais parruda e tudo mais, mas não, cara. E ele não, a musculatura dele não tá conseguindo dar conta de um corpo leve como ele tem. Mostra que o músculo dele tá se deteriorando mesmo. E eu não sei ao que se deve isso, se é falta de sono, se é hábitos não condizentes com um atleta de futebol fora do campo. Eu não sei, eu não tô ao lado do Neymar para saber. Mas Mas é um fato, ponto. mas fato é que assim, ele viveu uma vida de mais de superstar do que de atleta nos últimos anos. Me parece que o preço está sendo cobrado. A gente vai ficar atento aqui aos detalhes dessa possível recuperação, mas da última vez é importante dizer que o Santos não informou, né, qual era necessariamente a lesão, falaram que era só um desconforto e na verdade não era, aí falaram que era um edema, mas que porra de edema que dura 40 dias pro cara voltar? Ninguém soube, em momento nenhum, o Santos escondeu a lesão e talvez esconda de novo.
Mas eu realmente estou muito reticente se eu vou ver o Neymar ontem que completava 100 jogos na Vila Belmiro. Eu estou muito reticente a saber se o Neymar vai jogar o 100º na Vila. Eu, sinceramente, se eu pudesse apostar hoje, eu diria que não, Felipe. E aí eu vou só, antes de te pedir a palavra aí, vou compartilhar essa matéria do Lucas Mussetti do UOL que diz: Neymar estava 100% fisicamente e nova lesão frustra o Santos. Se ele estava 100%, por que as talas? Vamos ver se a matéria responde isso. O Santos está frustrado com o novo problema muscular do Neymar após entender que o jogador estava 100% apto fisicamente. E é também claro que o clube vai dar essa versão para não se queimar e queimar o próprio departamento médico. Não vão admitir, nossa, escalamos o Neymar 80% no jogo contra o Galo. Não vão fazer isso, mas eu acho muito estranho as talas na coxa, se o cara estava 100% e se ele não usou essas talas contra o Fluminense. Neymar surpreendeu a todos no Santos ao sentir novamente a coxa esquerda na vitória por 2-0 contra o Atlético. O Peixe analisou que Neymar estava pronto para uma sequência de jogos após um período de preparação individualizada. Depois de 7 jogos consecutivos e um edema na coxa esquerda no dia 6 de março, o Peixe e o staff de Neymar decidiram tratar o atleta e só liberá-lo quando ele estivesse em plenas condições. Ferramentas da medicina esportiva das mais modernas foram utilizadas para avaliar a situação do craque no dia a dia. Neymar fez trabalho especial de fortalecimento e reequilíbrio muscular. Vários exames foram feitos para testar que a musculatura estava forte e similar entre uma perna e outra após a cirurgia do joelho esquerdo. Depois desse período preventivo, Neymar foi liberado para treinar com bola e se sentiu bem. Ele jogou um amistoso contra o Água Santa por 30 minutos e atuou o segundo tempo todo diante do Fluminense sem dor. Contra o Atlético Mineiro, Neymar foi titular pela primeira vez em 45 dias. No entanto, o atleta disputou apenas 33 minutos até sentir a mesma dor, chorar e pedir substituição. Pessimista, o Santos fará novos exames hoje em Neymar. A expectativa é que o astro tenha tido uma lesão muscular mais considerável que o edema anterior, e precise de algumas semanas de tratamento. Mais um mês. Cara, o edema foi 40 dias. Se foi mais grave, é 2 meses e acabou o contrato. Por isso que eu falo, a chance do Neymar voltar a vestir a camisa do Santos pra mim hoje é nula. Nula não, mas é remota, melhor dizendo. O contrato de Neymar termina no dia 30 de junho e o Santos imagina que haverá acordo para renovar. Até aqui o meio atacante atuou em 9 jogos com 3 gols e 3 assistências. É impressionante, né? 9 jogos, 3 gols, 3... são 6 participações em 9 jogos com esse nível bem aquém. Mostra o quanto ele é diferente, mas... mas os times que ele jogou bem foram times isso é verdade também. Times da Série C, né? Times que caíram no Paulistão. Mas é isso, Felipe. Mas não deixa de ter bom número. Que tristeza, cara. Pra mim, santista, pra todos os santistas, pra quem gosta de futebol... Ah, cara, que pena. Cara, eu poderia ser um canalha de vir aqui e ficar tripudiando, e ficar tirando sarro, e ficar falando, não, eu avisei. Porque, cara, no começo do ano a gente fez uma live e eu falei que o Neymar era um ex-jogador em atividade e alguns canalhas foram me ofender nas minhas redes sociais pessoais, meu Instagram, me encheu o saco. Uma porrada de santista foi me encher o saco lá. Apenas porque eu disse isso, porque eu baseei meu argumento na questão do histórico dele, do modus operandi que ele toca a vida dele, que não é uma vida 100% de um atleta profissional, embora ele nunca tenha sido um chinelinho, nunca tenha sido um cara que não é de grupo, um cara que briga com o treinador. Pelo contrário, o Neymar sempre foi um cara, um profissional ali dentro do ambiente dos times onde ele jogou. Só que a questão é como ele toca a carreira dele. Eu acho que não é um modo de um atleta profissional, que a gente vê cada vez mais o futebol sendo um esporte de alto nível, que você precisa ser um atleta de fato para conseguir suportar, jogar e performar em alto nível. O Neymar, desde 2016, 2017, a temporada 2016, 2017, quando ele ainda jogava no Barcelona, ele fez ali 45 jogos, desde então ele nunca mais conseguiu passar dessa marca ou chegar perto dessa marca. O máximo que ele jogou foi 31 partidas na temporada de 2021 ali pelo PSG. Depois disso, nunca mais ele atuou mais do que 26 jogos, 27 jogos. Então, cara, é
era meio que previsto, assim. Eu senti muito na época uma empolgação que é natural, que eu não vou julgar, não vou ser sommelier de sentimento aqui do Santista, como se sentiu vendo um grande ídolo voltar para casa, um time que vem da Série B, que tá mal administrativamente, que tá passando por muitas coisas, e ver um ídolo voltando é um alento, é um nossa, meu Deus, agora vai. Guardadas todas as devidas proporções, eu como palmeirense vivi isso quando o Valdívia voltou pro Palmeiras. Eu tinha aquela imagem do Valdívia de 2008. Aquele Valdívia que mandou o Rogério Ceni calar a boca, que conduziu o Palmeiras a um título paulista que naquela época significou muito pro clube, pelo hiato de títulos que o Palmeiras vinha passando, pela fila. É, e quando o Valdívia chegou, eu fiquei, caralho, velho, agora vai, agora vai. E não foi. Por quê? Acontecia com o Valdívia guardadas de novo. Não estou comparando Valdívia e Neymar, estou comparando a situação. Acontecia com o Valdívia o mesmo que está acontecendo com o Neymar. O Valdívia jogava 2 jogos, colocava a mão na coxa, saía, ficava um mês fora. Aí saíam notícias dele na balada, dele pegando mulher ali, participando de não sei o que ali. Fora de campo, vivendo uma vida muito ativa, mas dentro de campo sempre machucado, não conseguindo jogar. Tanto que estourou até um caso dele ter saído na mão com o Marcos Assunção na época, enfim. Porque era isso, o torcedor palmeirense ficava puto de não conseguir ver o seu grande ídolo dentro de campo. Ele acabou jogando depois, machucado, enfim, acabou sendo importante até em algumas conquistas e o Palmeiras se salvou do rebaixamento em 2014 com ele jogando muito bem também em algumas partidas. Mas o Neymar, cara, eu repito o que eu falei ontem aqui. E falei nas minhas redes sociais também. Acho que o próximo técnico da seleção brasileira tem que chegar aí na coletiva de apresentação falar, ó, nosso time não conta com o Neymar. Ponto, velho. Ah, Felipe, mas é muito cedo, ainda tem 1 ano até a Copa do Mundo. Sim, cara, mas o que faz a gente acreditar que o Neymar vai conseguir se recuperar, tanto fisicamente, agora, pelo jeito que ele saiu ontem, pela fisionomia dele, psicologicamente? Como que a gente vai acreditar num cara que tá totalmente esfacelado pro futebol de alto nível profissional? Como que a gente vai se apegar nesse cara? Vai viver de um Neymar imaginário que não existe mais? Desde 2017 que não existe mais? E a gente fica alimentando, pô, mas e se? E se? E se? Cara, e se não dá? O próximo técnico da seleção tem que chegar e montar um time com os jogadores que tem, que são bons. Endrick, Vinícius Júnior, Rodrigo, Estevão, Bruno Guimarães, Gerson. O Brasil tem bons jogadores, tem uma geração boa que dá sim pra dar time e chegar na Copa do Mundo e fazer bonito. Basta ter um técnico capaz pra isso, um técnico que não seja um Neymar dependente, que não olhe pro grupo e fale, não, precisamos do nosso super craque. O Neymar não é mais jogador, infelizmente. Infelizmente ele perdeu a batalha pro corpo dele, e aí a gente pode conjecturar e discutir e debater se o modo como ele levou a carreira dele fez com que o corpo dele vencesse ele mesmo. É uma questão, é uma questão. Porque eu sei que muitas lesões não foram culpa dele, mas muitas lesões também foram por conta de um desequilíbrio na musculatura, de um corpo cansado, de um corpo judiado, de um corpo pouco descansado, sabe? São questões, cara. São questões a ser avaliado porque que a gente tem esse craque, talvez o maior craque que o Brasil produziu depois do Ronaldo, depois do Ronaldinho Gaúcho, do Rivaldo, e que não conseguiu suprir as nossas expectativas, assim. Que quando o Neymar sai daqui como um extraterrestre, aquela primeira passagem dele no Santos, cara, quando ele sai daqui a gente olhava, eu lembro de ir num jogo, óbvio, pra torcer pelo meu time, mas muito pra ver ele também jogar. E quando eu vi pela primeira vez no auge, eu olhava pro meu primo e eu falava, mano, cara, não dá, cara. Esse cara vai ser melhor que o Ronaldo Fenômeno, assim. Esse cara vai ser bola de ouro umas 5 vezes seguida, vai bater o Messi, o Cristiano. Essa era a nossa expectativa. E é meio frustrante, assim, a gente olhar e, pô, beleza, o Neymar tem uma carreira ok na Europa, tem números interessantes, tem títulos relevantes, mas não foi nem sombra do que a gente imaginou que ele pudesse ser. E acho que ele tem consciência disso também. E eu vi até uma recente entrevista dele na Casa da TV lá, e ele, não, a Copa do Mundo é meu sonho, etc, etc. Não, eu tô me cuidando bem, etc.
Aí você vê ontem o cara saindo chorando, as lágrimas, assim, cabisbaixo. Ele no banco de reservas meio constrangido ali, orientando o time. Nitidamente ele mesmo já... Puta, mano, esse pá não dá mais, velho. Esse pá já cheguei no teto. Não tem mais o que fazer, cara. Aí é uma questão de ver quais serão os próximos passos dele, se ele vai continuar no Santos, sendo uma figura decorativa, uma figura importante fora de Cara, campo para atrair eu acho que ele, marcas. eu acho que é remoto também essa chance, mas eu não vejo como nula a chance do Neymar anunciar nos próximos dias a aposentadoria. Seria Eu não vejo impactante. como nula. Cara, e Não honestamente vejo, falando, não já falei vejo. aqui também, já falei aqui. Honestamente falando, cara. Pô, velho, para, mano. Se não tá dando mais, se não. Sabe, ele mesmo nessa entrevista que eu citei agora da Casé, ele fala, pô, mas jogar futebol é a minha maior alegria, é a minha maior motivação. Um dia que eu não tiver mais essa motivação, eu vou ser o primeiro a chegar nos microfones e falar que eu parei. Cara, porra, velho, vai viver sua vida, cara. Foda-se o que você faz fora de campo, sabe? Vai viver, vai curtir a sua vida. Você tem a sua história, você já fez o seu nome. Não precisa ficar se provando pra ninguém mais, velho. Não precisa mais. Para, vai ser feliz, tá ligado? Faz igual o Adriano, o Ronaldinho Gaúcho. Vira o cara da resenha, todo mundo vai. O mundo do futebol vai abraçar esse personagem. Eu sei que alguns chatos vão ficar falando, etc. Não, a escolha do cara, mano. A escolha do cara. E ninguém melhor do que ele sabe e entende o próprio corpo do que ele, assim. Vai ficar se enganando, sabe? Eu acho triste, cara, sem zoeira. Eu falei lá no começo do ano, mas eu falei porque é isso. Não é porque eu torcia contra. Eu acho triste, porque perde o futebol sem o Neymar, assim. Mas é um Neymar que a gente perdeu em 2017. Que a gente não viu mais.